Naquela noite, eu descobri que uma casa pode parecer enorme quando só existem duas pessoas dentro dela. Meus pais saíram sem avisar direito. Disseram apenas que precisavam resolver uma coisa e que voltariam mais tarde. Minha mãe pegou a bolsa, meu pai procurou as chaves por alguns minutos e, antes de fechar a porta, ela ainda perguntou se precisávamos de alguma coisa. Dissemos que não. A porta se fechou. E foi aí que a casa mudou. O silêncio que normalmente passava despercebido começou a ocupar cada cômodo. O relógio da sala parecia mais alto. A geladeira fazia um barulho estranho. Até os passos do meu irmão no andar de cima pareciam diferentes. Meu irmão. Nós nunca fomos exatamente próximos. Não brigávamos, mas também não conversávamos muito. Ele tinha os amigos dele, os segredos dele, a vida dele. Eu tinha a minha. Na maioria das vezes, conseguíamos passar um dia inteiro na mesma casa trocando apenas frases curtas. Vai jantar? Depois. Você viu meu carregador? Não. Era assim. Naquela noite, porém, alguma coisa estava diferente. Ele desceu as escadas devagar e entrou na cozinha. Eu estava sentado à mesa, fingindo mexer no celular. Eles vão demorar? Perguntou. Não sei. Ele abriu a geladeira, ficou alguns segundos olhando para dentro e a fechou sem pegar nada. Você está estranho, falei. Ele me olhou. Você também. Aquilo me fez sorrir, mas ele não sorriu de volta. Por alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Eu sabia que estava escondendo alguma coisa. E, pelo jeito como ele evitava olhar diretamente para mim, sabia que ele também estava. Talvez fosse coincidência. Talvez não. Naquela semana, eu tinha encontrado uma mensagem no celular da minha mãe que não deveria ter visto. Não sabia exatamente o que significava, mas desde então carregava aquela informação comigo, sem coragem de perguntar. Meu irmão, por outro lado, estava diferente havia dias. Saía de casa sem explicar para onde ia. Recebia ligações e desligava quando alguém entrava no cômodo. Naquela tarde, eu o tinha visto guardar um envelope dentro da mochila. Nenhum de nós sabia que o outro tinha percebido. Até aquela noite. O vento bateu contra uma janela no corredor. Meu irmão levantou os olhos. Você ouviu? Ouvi. Ele ficou parado por um instante. Depois perguntou, quase num sussurro, você sabe por que eles saíram? Eu poderia ter mentido. Mas alguma coisa naquela casa vazia me fez perceber que talvez já não fosse possível continuar fingindo. Acho que sei. Ele respirou fundo. Então acho que precisamos conversar. Foi a primeira vez em muito tempo que meu irmão disse alguma coisa que realmente me deu medo. Meu irmão não explicou. Em vez disso, levantou-se da cadeira e olhou para o corredor. Foi então que ouvimos o barulho. Um ruído curto, abafado, vindo do banheiro. Toque. Depois, silêncio. Olhei para ele. O que foi isso? Ele não respondeu. Outro barulho. Toque. Toque. Dessa vez, mais forte. Meu irmão levantou-se imediatamente. Fica aqui. Por quê? Ele já estava andando em direção ao corredor. Só fica aqui. Seguiu com os olhos. Havia alguma coisa no jeito como ele se movia que me deixou ainda mais desconfiado. Não parecia assustado por ter ouvido um barulho estranho. Parecia assustado porque sabia exatamente de onde vinha. Ele chegou à porta do banheiro e parou. Colocou a mão na maçaneta. Antes de abrir, olhou para trás. Para mim. Foi apenas por um segundo, mas aquele olhar dizia mais do que qualquer resposta. Então entrou e fechou a porta. Quando ele fechou a porta do banheiro atrás de si, eu tive a sensação de que estava escondendo alguma coisa. Levantei-me. Fiquei alguns segundos parado na cozinha, tentando decidir se deveria respeitar o pedido dele. Não consegui. Caminhei até o corredor.
A casa parecia ainda maior naquele momento. A porta do banheiro estava fechada. Coloquei o ouvido próximo à madeira. Nada. Ei, chamei baixinho. Está tudo bem? Silêncio. Você está aí? Dessa vez ouvi alguma coisa. Um movimento. Depois, um som metálico. Meu coração acelerou. Abre a porta. Vai embora. A voz dele saiu baixa e irritada. O que você está fazendo? Nada. Então abre. Nenhuma resposta. Segurei a maçaneta. Estava trancada. Foi quando ouvi outro ruído. Algo caiu no chão. Abre essa porta agora. Eu falei para você ir embora. Aquela não era a voz do meu irmão de sempre. Havia medo nela. Dei um passo para trás. Por alguns instantes, pensei em chamar meus pais. Peguei o celular e procurei o contato da minha mãe. Antes que pudesse ligar, meu irmão falou novamente: você não pode contar para eles. Meu dedo parou sobre a tela. Contar o quê? Silêncio. Então ele disse: você sabe. Eu não sabia. Ou talvez soubesse mais do que queria admitir. A mensagem que eu tinha encontrado no celular da minha mãe voltou à minha cabeça. As palavras que eu não conseguia esquecer. O envelope que meu irmão tinha escondido na mochila. Talvez tudo estivesse ligado. Abre a porta, repeti. Dessa vez ele não respondeu. Ouvi passos se aproximando. A maçaneta girou. A porta se abriu apenas alguns centímetros. Meu irmão apareceu do outro lado, pálido. Promete que não vai perguntar? Olhei para ele. Não. Ele respirou fundo. Por trás dele, o banheiro estava completamente escuro. E, no chão, havia alguma coisa que eu nunca tinha visto antes. Um envelope. O mesmo tipo de envelope que eu tinha visto dentro da mochila dele. Meu irmão percebeu que eu estava olhando. Então fechou a porta outra vez. E trancou. Foi nesse momento que ouvi 3 batidas. Mas elas não vieram de dentro do banheiro. Vieram de trás de mim. Do corredor. Como se alguém tivesse acabado de chegar à porta de casa. Ficamos os dois parados no corredor. Nenhum de nós olhava para a porta de entrada. As 3 batidas continuavam na minha cabeça. Você ouviu isso? Perguntei. Meu irmão assentiu. Ouvi. Quem está lá fora? Ele não respondeu. Olhou para a porta do banheiro, depois para a entrada da casa. Parecia estar tentando decidir qual dos 2 lugares era mais perigoso. Você sabe alguma coisa? Falei. Sei. A resposta me surpreendeu. Pela primeira vez naquela noite, ele não tentou negar. Então me conta. Ele passou a mão pelo rosto. Não posso. Por quê? Porque, se você souber, vai querer contar para eles. Talvez eu queira. Ele baixou os olhos. É justamente isso que eu estou tentando evitar. Aquela frase me deixou ainda mais confuso. Evitar o quê? Meu irmão caminhou até a sala. Eu o acompanhei. As batidas não se repetiram. A casa voltou ao silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Não parecia vazio. Parecia estar esperando alguma coisa. Ele sentou no sofá e ficou olhando para as próprias mãos. Você lembra daquele dia em que a mãe saiu de casa chorando? Lembro. E lembra que ela disse que estava tudo bem? Sim. Ele soltou uma risada sem humor, não estava. Senti um aperto no peito. O que aconteceu? Ele me encarou. Por alguns segundos, parecia prestes a contar tudo. Mas desistiu. Promete que não vai contar para ninguém? Para quem? Ele demorou a responder. Para nossos pais. Promete que não vai contar para ninguém? Ele perguntou.
E foi aí que meu coração começou a bater diferente. Não porque eu estivesse com medo do que ele pudesse ter feito, mas porque percebi que talvez ele estivesse com medo do que nossos pais poderiam fazer se descobrissem. Eu não posso prometer uma coisa dessas sem saber o que aconteceu. Então confia em mim. Você nunca me pediu isso antes. Ele ficou em silêncio. Era verdade. Meu irmão nunca tinha me pedido ajuda. Muito menos confiança. O envelope, falei. Ele levantou a cabeça. O que tem ele? Eu vi. Seu rosto mudou imediatamente. Onde? Na sua mochila. Ele se levantou. Você mexeu nas minhas coisas? Não. Eu só vi. Você não deveria ter visto. Então me explica. Ele respirou fundo. Não é meu. De quem é? Antes que pudesse responder, ouvimos um ruído vindo da entrada. Dessa vez, não foram batidas. Foi o som de uma chave entrando na fechadura. Nós dois congelamos. Meus pais. Meu irmão olhou para mim. Eles não podem saber. Saber o quê? Ele se aproximou e falou tão baixo que quase não consegui ouvir, que eu encontrei a verdade. A porta começou a abrir. Ele correu até o sofá e pegou o envelope. Eu fiquei parado no corredor, tentando entender aquelas 3 palavras. A verdade. Mas, antes que meus pais entrassem, percebi uma coisa. O envelope que ele segurava não era o mesmo que eu tinha visto na mochila. Era outro. E havia uma coisa escrita à mão na frente. Meu nome. A porta da frente se abriu. Eu esperei ouvir a voz da minha mãe. Nada. Olhei para o meu irmão. Ele ainda segurava o envelope com meu nome. Esconde isso, sussurrou. Por quê? Só faz isso. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele correu de volta para o banheiro. Eu o segui. Espera. Ele entrou e fechou a porta. Dessa vez, não trancou. Abri devagar. O banheiro estava vazio. Onde você está? Nenhuma resposta. Foi então que percebi uma pequena abertura atrás do armário sob a pia. O móvel estava afastado alguns centímetros da parede. Meu irmão apareceu do outro lado, ajoelhado. O que você está fazendo? Ele se levantou depressa. Nada. Você sempre diz isso. Ele passou por mim e saiu. Fiquei sozinho. Olhei para o armário. Havia uma das portas soltas. Talvez tivesse sido mexida recentemente. A madeira estava arranhada na parte de baixo, como se alguém tivesse tentado puxá-la. Aproximei-me. Por trás do armário havia um espaço estreito entre a parede e o encanamento. Coloquei a mão ali. Primeiro toquei em poeira. Depois em alguma coisa dura. Puxei. Era uma pequena caixa de metal, coberta por manchas de ferrugem. Meu coração disparou. Coloquei a caixa sobre a pia e abri. Dentro havia 3 coisas. Uma fotografia. Uma carta dobrada. E uma chave pequena, presa a uma etiqueta antiga. Peguei a fotografia primeiro. Era uma imagem dos meus pais. Mas não era uma fotografia que eu conhecesse. Eles eram muito mais jovens. Minha mãe estava sorrindo. Meu pai também. E, entre os dois, havia uma menina. Uma criança que eu nunca tinha visto. Fiquei olhando para aquela fotografia por alguns segundos, tentando encontrar alguma semelhança. Então percebi. Os olhos eram iguais aos da minha mãe. Virei a fotografia. No verso, havia uma data. E uma frase escrita à mão, para nunca esquecermos o que aconteceu. Meu estômago apertou. Peguei a carta. O papel estava amarelado e dobrado várias vezes. Não havia envelope. Comecei a ler. A primeira linha fez minhas mãos tremerem. Se um dia vocês decidirem contar aos meninos,
precisam começar pela verdade. Parei. Os meninos. Eu e meu irmão. Continuei. A carta falava de uma época antes de nascermos. Falava de uma casa diferente, de uma decisão que meus pais haviam tomado e de alguém que precisou ir embora. Mas uma parte estava rasgada. Justamente onde deveria estar a explicação. Não. A voz do meu irmão veio da porta. Olhei para trás. Ele estava parado ali, pálido. Você não deveria ter encontrado isso. Quem é ela? Ele não respondeu. Levantei a fotografia. Quem é essa menina? Meu irmão fechou os olhos. Por um instante, achei que ele fosse sair correndo. Mas não. Ele entrou no banheiro e fechou a porta atrás de si. Ela se chamava Clara. Quem é Clara? Ele olhou para a fotografia. Nossa irmã. O mundo pareceu parar. Nós não temos uma irmã. Temos. Ele apontou para a carta. Ou tínhamos. Senti um arrepio percorrer meu corpo. A caixa de metal, o envelope, a fotografia, a carta. De repente, tudo parecia fazer parte da mesma história. O que aconteceu com ela? Meu irmão ficou em silêncio. Então pegou a pequena chave que estava dentro da caixa. Foi por isso que eu estava mexendo aqui. Por quê? Ele olhou para a parede atrás do armário. Porque encontrei uma fechadura escondida. Segui seu olhar. Havia uma pequena abertura na madeira. E nela, uma fechadura. Meu irmão colocou a chave. Antes de girá-la, porém, ouvimos passos do lado de fora. Minha mãe chamou nosso nome. Meninos? Meu irmão tirou a chave imediatamente. Olhou para mim. Agora você entende porque eu não queria que eles soubessem que eu descobri. E, pela primeira vez naquela noite, percebi que talvez meus pais não estivessem tentando esconder um segredo de nós. Talvez estivessem tentando esconder uma pessoa. Minha mãe continuava chamando do corredor. Meninos? Meu irmão guardou a fotografia no bolso. Não fala nada. Não vou mentir para ela. Eu também não estou pedindo para mentir. Então o que você está pedindo? Ele me encarou. Só espera. Saímos do banheiro. Minha mãe estava na sala, segurando a bolsa contra o corpo. Meu pai estava atrás dela. Os dois pareciam ter envelhecido de repente. Meu pai olhou para nós. Depois olhou para o banheiro. Foi rápido. Mas eu percebi. Ele sabia. O que vocês estavam fazendo lá? Perguntou. Meu irmão não respondeu. Eu tirei a fotografia do bolso. Minha mãe ficou imóvel. Meu pai empalideceu. Nenhum deles perguntou de onde eu tinha tirado. Isso foi o que mais me assustou. Quem é ela? Perguntei. Minha mãe começou a chorar. Meu pai fechou os olhos. Meu irmão ficou ao meu lado. Pela primeira vez, não parecia querer esconder nada. Parecia apenas cansado. O nome dela era Clara, disse minha mãe. Era. Ela assentiu. Clara era nossa filha. Meu coração apertou. Nossa irmã? Meu pai respondeu, sim. A palavra caiu na sala como alguma coisa pesada. Eu olhei para meu irmão. Ele já sabia. Talvez não soubesse tudo, mas sabia o suficiente. Por que vocês nunca contaram? Meu pai permaneceu em silêncio. Minha mãe tentou responder, mas a voz não saiu. Então meu pai falou, porque eu pedi que ninguém falasse sobre ela. Senti uma mistura de raiva e incredulidade. Por quê? Ele se sentou. Porque eu achei que estava protegendo vocês. Protegendo de quê? Meu pai olhou para a fotografia. Da culpa. Ele explicou que Clara tinha desaparecido quando era criança, muitos anos antes de nós nascermos. Não tinha sido simplesmente uma fuga, como eu havia imaginado.
Havia acontecido um acidente. Um acidente pelo qual meu pai se culpava até hoje. Naquela época, ele estava convencido de que, se tivesse feito uma escolha diferente, Clara estaria viva. Minha mãe não concordava. Ela acreditava que ninguém poderia saber o que teria acontecido se as coisas fossem diferentes. Mas meu pai transformou aquela culpa em silêncio. Guardou fotografias, cartas, documentos, tudo. E decidiu que os filhos que viessem depois nunca precisariam carregar aquela história. Mas vocês tinham o direito de saber, falei. Meu pai abaixou a cabeça. Eu sei. Meu irmão finalmente falou, foi por isso que você escondeu a carta. Meu pai olhou para ele. Você encontrou? Ele assentiu. Atrás do armário. Meu pai respirou fundo. Eu não queria que vocês descobrissem daquela maneira. Então por que estava tudo escondido no banheiro? Ele não respondeu imediatamente. Minha mãe respondeu por ele, porque foi o último lugar onde Clara esteve antes do acidente. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros daquela noite. Não era um silêncio de segredo. Era um silêncio de luto. Olhei para meu irmão. Naquele momento, percebi que nós dois estávamos procurando respostas diferentes para a mesma pergunta: por que nossa família nunca falava sobre aquilo? Eu queria saber quem Clara tinha sido. Ele queria saber por que nossos pais tinham escondido a verdade. Mas, no fundo, os dois queríamos a mesma coisa: entender. Meu irmão se sentou ao meu lado. Eu achei que você não fosse querer saber, disse ele. Eu achei que você não quisesse contar. Ele deu um sorriso triste. Talvez eu também tivesse medo. Olhei novamente para a fotografia. Pela primeira vez, não senti apenas curiosidade. Senti falta de alguém que nunca tinha conhecido. E percebi que o segredo do meu pai não tinha desaparecido com os anos. Ele apenas tinha sido passado para nós. Agora, pela primeira vez, nós dois teríamos que decidir o que fazer com ele. Depois que nossos pais foram para o quarto, eu e meu irmão ficamos sentados no sofá. Nenhum dos dois sabia o que dizer. A casa continuava silenciosa, mas agora o silêncio parecia diferente. Não era mais assustador. Era apenas triste. Meu irmão olhava para o chão. Eu queria ter contado, disse. Quando? Não sei. Isso não é uma resposta. Ele respirou fundo. Desde que encontrei a fotografia. Olhei para ele. Você descobriu tudo sozinho? Não tudo. Primeiro encontrei a chave. Depois a caixa. Depois comecei a procurar. Por quê? Ele demorou. Porque eu estava cansado de sentir que tinha alguma coisa errada. Aquelas palavras me fizeram pensar na minha própria infância. Quantas vezes eu tinha sentido aquilo também? Sempre achei que meu irmão recebesse mais atenção. Quando ele precisava de alguma coisa, meus pais estavam por perto. Quando eu queria conversar, eles pareciam cansados. Eu tinha guardado ressentimento por anos. Talvez ele também. Eu achava que você não gostava de mim, falei. Ele levantou os olhos. O quê? Você nunca falava comigo. Ele soltou uma pequena risada. Eu achava que era você que não gostava de mim. Ficamos em silêncio. Era quase ridículo. Passamos anos morando na mesma casa, dividindo refeições, corredores, aniversários e problemas, acreditando que o outro simplesmente não se importava. Eu tinha ciúme de você, admiti. Eu também. De quê? De tudo. Ele começou a sorrir. Você era o filho que conseguia fazer a mãe rir. E você era o filho que o pai levava para todo lugar. Eu achava que ele preferia você. Eu achava que ele preferia você. Nós dois rimos. Foi uma risada pequena, cansada, mas verdadeira. Depois ela desapareceu. Meu irmão ficou sério novamente. Eu não queria que você descobrisse daquele jeito. Eu sei.
Eu tinha medo de que você culpasse nosso pai. Eu estou com raiva dele. Eu também. Mas não acho que ele tenha feito tudo por mal, meu irmão assentiu. Foi isso que eu pensei. Olhei para a fotografia que estava sobre a mesa. Clara sorria para a câmera como se soubesse que aquela imagem seria importante algum dia. Você acha que ela teria gostado da gente? Meu irmão olhou para a foto, acho. Como você pode saber? Ele deu de ombros. Ela parece ter senso de humor, sorri. Isso não faz sentido. Faz sim. Ele apontou para a fotografia. Olha para o nosso pai. Ele está tentando parecer sério. Ela está quase rindo dele. Nós dois rimos novamente. Dessa vez, com menos tristeza. Depois meu irmão ficou em silêncio por alguns segundos. Desculpa. Olhei para ele. Pelo quê? Por ter ficado tão distante. Eu pensei em todas as vezes que quis falar com ele e desisti. Eu também. Ele estendeu a mão. Não era algo que irmãos costumavam fazer. Mas eu segurei. Naquele momento, entendi uma coisa. Talvez aquele segredo não tivesse separado nós dois. Talvez tivesse sido o silêncio que fez isso. O segredo pertencia aos nossos pais. Mas a distância entre nós era nossa. E, pela primeira vez, estávamos escolhendo acabar com ela. Meu irmão soltou minha mão e pegou a fotografia. Amanhã a gente conversa com eles. Juntos? Ele me olhou. Juntos. Olhei para a porta do quarto dos nossos pais. A verdade ainda doía. Talvez fosse doer por muito tempo. Mas agora eu não precisava enfrentá-la sozinho. Nem ele. Meus pais saíram do quarto alguns minutos depois. Minha mãe tinha os olhos vermelhos. Meu pai parecia cansado. Eles pararam na entrada da sala quando perceberam que nós dois ainda estávamos ali, sentados lado a lado. Meu irmão segurava a fotografia. Ninguém falou. Eu olhei para meu irmão. Ele olhou para mim. Pela primeira vez, nenhum dos dois parecia disposto a fingir que estava tudo bem. Meu pai percebeu a fotografia. Vocês encontraram a caixa. Não era uma pergunta. Meu irmão assentiu. Encontramos. Minha mãe sentou-se devagar. Eu queria contar. Mas nunca contou, respondi. Ela abaixou os olhos. Meu pai permaneceu de pé. Algumas coisas são difíceis de explicar. Então não explica, falei. Só responde. Ele me encarou. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Eu poderia ter perguntado sobre a carta. Sobre a chave. Sobre o acidente. Sobre Clara. Mas escolhi uma pergunta simples. Por que vocês nunca falaram dela? Meu pai não respondeu. Minha mãe começou a chorar novamente. Foi meu irmão quem falou, a gente não quer brigar. Meu pai sentou-se diante de nós. Eu sei. Então conta a verdade. Ele passou as mãos pelo rosto. Por alguns segundos, parecia muito mais velho do que naquela tarde. Clara era minha filha. E eu falhei com ela. Minha mãe segurou a mão dele. Você não causou o acidente, disse. Mas eu estava lá. O silêncio voltou. Meu pai contou que, anos atrás, havia levado Clara para a antiga casa da família. Ele precisava consertar uma janela e pediu que ela esperasse dentro de casa. Ela saiu para o quintal. Depois veio a tempestade. O que aconteceu em seguida foi rápido demais. Uma queda. Uma corrida até o hospital. E uma notícia que nenhum pai deveria ouvir. Clara morreu naquela noite. Minha mãe chorou enquanto contava. Meu irmão apertou a fotografia. E depois? Meu pai olhou para nós. Depois eu não consegui falar sobre ela. Ele disse que começou a guardar tudo. Fotografias. Cartas.
Os pequenos objetos dela. A chave. A caixa. Até que um dia percebeu que nossos quartos estavam cheios de lembranças de uma família que nós nem conhecíamos. Então escondeu tudo. Não porque não amasse Clara, mas porque não sabia como continuar amando alguém que não podia mais voltar. Eu senti a raiva diminuir. Não desaparecer. Apenas mudar. Vocês deveriam ter contado, falei. Meu pai assentiu. Deveríamos. Meu irmão colocou a fotografia sobre a mesa. Então agora a gente pode falar dela? Minha mãe sorriu entre lágrimas. Pode. Foi uma palavra pequena. Mas parecia abrir uma porta que estava fechada havia décadas. Meu pai levantou-se e caminhou até a entrada da casa. Parou diante da porta. Por um instante, olhou para trás. Acho que está na hora de tirar algumas coisas do esconderijo. Ele abriu a porta. O ar frio da noite entrou na sala. E, pela primeira vez, tive a sensação de que aquela casa não estava ficando vazia. Estava ficando mais leve. Meu irmão se levantou. Nós fomos atrás do nosso pai. Naquela noite, ninguém saiu correndo. Ninguém escondeu envelopes. Ninguém trancou portas. A verdade finalmente tinha encontrado o caminho para fora. E, quando meu pai passou pela porta, levou consigo a caixa de metal. Mas deixou a fotografia sobre a mesa. Como se, pela primeira vez, Clara pudesse ficar onde sempre deveria ter estado, dentro da nossa família. Durante horas, eu pensei que tinha acontecido algo impossível de explicar. No fim, descobri que a verdade era muito mais dolorosa, e muito mais humana. Na manhã seguinte, meu irmão me contou o que realmente tinha acontecido no banheiro. Depois que nossos pais saíram, ele voltou para lá porque havia encontrado uma pequena abertura atrás do armário alguns dias antes. Ele não estava procurando dinheiro. Nem uma coisa roubada. Estava procurando respostas. Eu achei que meu pai tivesse escondido alguma coisa ali, explicou. E encontrou. Ele assentiu. Foi assim que encontrou a caixa de metal. Dentro dela estavam a fotografia, a carta e a chave. Mas havia outra coisa. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Meu irmão tinha encontrado o papel antes de mim, por isso, estava tão nervoso. O que estava escrito? Ele tirou o papel do bolso. Era uma anotação antiga do meu pai. Se algum dia eles encontrarem a caixa, não deixem que minha culpa vire a culpa deles. Fiquei olhando para aquela frase. De repente, entendi o comportamento do meu irmão. Ele não estava escondendo um crime. Estava tentando proteger nossa família de uma história que ainda doía. O barulho que ouvimos naquela noite também tinha uma explicação simples. A caixa estava escondida atrás do armário, e meu irmão precisou deslocá-lo para alcançá-la. O metal tinha caído no chão. Foi aquilo que ouvimos. O som que parecia tão ameaçador era apenas uma caixa antiga encontrando o piso. E o envelope? Também não escondia dinheiro, provas ou alguma coisa proibida. Eram documentos antigos relacionados a Clara. Meu irmão tinha colocado tudo dentro do envelope porque não queria que nossa mãe encontrasse antes que tivéssemos coragem de conversar. Até a porta trancada tinha uma explicação. Ele não queria que eu entrasse enquanto lia a carta. Não porque estivesse escondendo alguma coisa de mim, mas porque estava tentando entender aquilo primeiro. Foi estranho perceber como uma sequência de pequenos detalhes podia parecer outra coisa. Uma porta fechada. Um barulho. Um envelope. Um irmão nervoso. Um segredo. Separados, eram apenas acontecimentos. Juntos, pareciam uma história completamente diferente. E talvez esse tenha sido o maior aprendizado daquela noite. A gente preenche os silêncios com aquilo que teme. Eu tinha imaginado o pior porque não conhecia a verdade. Meu irmão também. Nossos pais fizeram o mesmo durante anos. Eles acharam que esconder a dor seria uma forma de nos proteger. Mas o silêncio não apaga uma história.
só faz com que ela cresça dentro da cabeça de quem não conhece a verdade. Naquela tarde, colocamos a fotografia de Clara em um porta-retratos. Minha mãe escolheu o lugar. Meu pai ficou alguns minutos olhando para a imagem antes de colocá-la na estante. Meu irmão ficou ao meu lado. Engraçado, ele disse. O quê? A gente passou a noite inteira com medo de uma coisa que não entendia. Olhei para ele. E acabou descobrindo que não era nada do que parecia. Ele sorriu. Talvez a gente devesse conversar mais. Talvez. Olhei para a fotografia. Pela primeira vez, Clara não parecia um segredo. Era apenas uma pessoa que tinha feito parte da nossa família. E agora fazia parte das nossas lembranças também. Naquela noite, quando fui dormir, passei pelo banheiro. A porta estava aberta. O armário continuava no lugar. Não havia barulho. Não havia mistério. Só silêncio. Mas, dessa vez, eu não tive medo dele. Porque finalmente entendi uma coisa: nem toda porta fechada esconde um perigo. Às vezes, ela esconde apenas uma história que alguém ainda não encontrou coragem para contar. Até hoje, quando passo por aquele banheiro, lembro daquela noite. Não pelo que pensei que tinha acontecido, mas pelo que finalmente descobri sobre a minha própria família. Depois daquela noite, as coisas mudaram. Não de uma vez. Minha mãe ainda evitava falar sobre Clara às vezes. Meu pai ainda carregava uma culpa que provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas o silêncio deixou de ser uma regra. Começamos a fazer perguntas. Começamos a ouvir as respostas. E, principalmente, eu e meu irmão começamos a conversar. Descobrimos que passamos anos ressentidos um com o outro por coisas que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. Ele achava que eu o julgava. Eu achava que ele não se importava. No fim, nenhum dos dois estava certo. Nós apenas éramos dois irmãos tentando entender uma família que também não sabia como lidar com a própria dor. Hoje, a fotografia de Clara está na estante da sala. Ela não fica mais escondida. Às vezes, minha mãe fala sobre ela. Conta alguma lembrança. Meu pai escuta. E nós também. Não é fácil. Mas é melhor do que fingir que ela nunca existiu. Aprendi que alguns segredos parecem proteção quando são criados. Mas, com o tempo, podem se transformar em paredes. E paredes que ninguém consegue ver são as mais difíceis de derrubar. Meu irmão uma vez me disse que talvez aquela noite tivesse sido necessária. Eu perguntei por quê. Ele respondeu: porque, se nossos pais nunca tivessem saído, a gente nunca teria conversado. Talvez ele tivesse razão. Às vezes, uma casa fica silenciosa para que finalmente possamos ouvir aquilo que passamos anos evitando. Hoje, quando penso naquela noite, não lembro do barulho atrás da porta. Lembro da fotografia. Da mão do meu irmão segurando a minha. Da voz do meu pai finalmente contando a verdade. E de uma família que, depois de tantos anos, decidiu parar de esconder a própria história. Talvez todo mundo tenha um segredo. Alguns são pequenos. Outros mudam uma família inteira. Mas talvez a pergunta mais difícil não seja descobrir qual é o segredo. Talvez seja decidir quando o silêncio deixa de proteger alguém e começa a machucar. E você? Se descobrisse um segredo antigo da sua própria família, preferiria conhecer a verdade, mesmo que ela doesse? Ou existem coisas que deveriam continuar escondidas para sempre,